Irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora se faça presente em nossos corações e que o Espírito Santo de Deus caminhe conosco em mais esse momento de reflexão aqui nas cartas de São Padre Pio. Nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos ainda no capítulo 2, onde São Padre Pio fala para nós que Satanás é um inimigo poderoso. Nós vamos agora ver um trecho de carta da epístola número 1, página 549. Aqui do livrinho é o número 23. E nós vamos ver aqui neste trecho de carta que São Padre Pio ele não tinha receio de expor para o seu diretor espiritual tudo aquilo que ele passava, tudo aquilo que ele enfrentava, as suas lutas espirituais. Nós vamos perceber que ele era muito transparente, e ele é bonito também que ele não receava pedir ajuda para o seu diretor espiritual. Para nós isso vem como exemplo também, né? De que nas nossas batalhas, de que nas nossas lutas espirituais, nós, assim como São Padre Pio, não tenhamos receio, não tenhamos constrangimento, né? De sermos transparentes e de buscarmos ajuda e de dizermos a nossa verdade, o nosso sofrimento, o nosso problema, em busca de uma direção, não lutar sozinhos. E aí nós vamos ver também que de tantos ataques, de tantos assaltos que ele sofria, né, de tantas investidas que o inimigo fazia sobre a vida dele, que ele se sentia fraco, né, ele extremamente fraco, ele se sentia assim reduzido a nada, né, se sentia sozinho. E nós vamos vendo nele algo que acontece conosco também, porque nós também passamos por isso, né? Nós sofremos também aí os assaltos do inimigo, não é verdade? Nós muitas vezes nos sentimos reduzidos a nada, né? E sozinhos, né? É uma experiência, né? Que ele teve e que nós, na nossa humanidade também. Há muitos momentos em que nós nos deparamos com esse sentimento de que nós estamos sozinhos. E aí nós vamos ver que o inimigo, assim como fazia com São Padre Pio, faz conosco também. Ele nos ataca tanto até que nós chegamos a nos sentir sozinhos mesmo, como que se Deus não existisse ou que ele tivesse nos abandonado. Mas aí nós vamos ver nesse trecho de carta algo que São Padre Pio nos alerta também. São Padre Pio se dirige dessa forma para o seu diretor espiritual. Pelo amor de Deus, por caridade, não me negue socorro, não me negue os seus ensinamentos, sabendo que o demônio, mais do que nunca, vai se enfurecendo contra a pequena barca do meu pobre espírito. Então aí ele vai, pede ajuda, né? Já se vendo fraco, né? De tão atacado. Padre, não suporto mesmo mais. Sinto faltar-me as forças. A batalha está de fato na sua última fase. De um momento para o outro, parece que fico sufocado pelas águas da tribulação. E nós também, quantas vezes nós já nos encontramos aí sufocados pelas águas da tribulação? E ele continua dizendo para o seu diretor espiritual: ai de mim, quem me salvará? E ele continua: estou sozinho no combate, dia e noite, contra um inimigo tão forte e tão poderoso. Quem vencerá? A quem sorrirá a vitória?
combate-se ao extremo de ambas as partes, Padre. Ao medir as forças dos dois lados, vejo-me débil, vejo-me fraco diante das fileiras inimigas. Estou a ponto de ser esmagado, de ser reduzido a nada. Olha aí como ele se sentia. Dentro de pouco tempo, tudo calculado, parece que o derrotado deva ser exatamente eu. Olha como que ele se sentia. Mas, olha só, ele se sentia dessa forma de tantos ataques, de tanto ataque. Mas, aí, de repente, ele continua e ele fala, o que estou dizendo? Né? É possível que o Senhor o permita? Jamais, né? Então, ele se sente assolado, chega a se sentir sozinho, abandonado, lutando sozinho. Mas, ao mesmo tempo, é como que ele se desperta, né? E aí porque ele sabe, ele reconhece que isso não é possível, que ele não está sozinho, que ele não é abandonado. E aí ele diz, jamais. Sinto erguer-se ainda no mais íntimo do meu espírito, qual gigante, né? A força para gritar alto ao Senhor. Salva-me que estou perecendo. Então hoje nesse trecho de carta fica para nós de São Padre Pio, né? Esta verdade, este conforto, este consolo. Pode até parecer que nós estamos lutando sozinhos, que nós estamos sós na batalha, mas como São Padre Pio, né, cresce essa força que vem dentro dele, né, que é de Deus, que é do próprio Deus, e ele diz, jamais, né, não é possível que isso aconteça, né, e cresce essa força dentro dele, e ele grita e ele diz, salva-me que estou perecendo, né? Então, essa palavra de ordem de São Padre Pio para nós, enquanto filhos de São Padre Pio da comunidade, né? Nos nossos momentos de tribulação, nós podemos gritar para o nosso Senhor, como São Padre Pio gritava, salva-me que estou perecendo. Porque muitas vezes, nós nos comportamos desse jeito também, né? De tanto assolados, nós chegamos sim a ficar desacreditados, né? Da presença de Deus e de que, pensando, né? Parecendo acreditar que estamos sozinhos, mas não. São Padre Pio diz para nós hoje, não, jamais, né? E nós podemos gritar com confiança, salva-me porque estou perecendo. Agora nós vamos continuar em mais um trechinho de carta. Está na página 512 da Epístola número 1 de São Padre Pio. Aqui do livro é a número 24. Olha lá o que São Padre Pio vai dizendo para o seu diretor espiritual. Seja, no entanto, sempre bendito o Deus Altíssimo, que nunca me abandona inteiramente nas mãos dos poderes das trevas. Olha lá, Deus nunca abandona inteiramente, né? No momento em que a batalha parece estar chegando ao fim e a favor dos adversários, eis que o Senhor acorre com solicitude para derrotá-los e reduzi-los à impotência. Louvor para sempre à misericórdia divina. Então, neste trecho aqui, nós vimos a confirmação do que São Padre Pio relata para nós na carta anterior que nós estávamos vendo agora, né?
que Deus vem em socorro, Deus vem em auxílio, vem com solicitude para derrotar e para reduzi-los todos à impotência. Continuando aqui. Como Jesus é bom para com suas criaturas. Quantas vitórias enumera este seu servo. Então, ao mesmo tempo que ele era muito atacado, né, muito assolado, ele também conseguia enumerar as muitas vitórias que ele recebia, né, com a graça de Deus. Todas por sua poderosíssima ajuda. E olha que bonito que São Padre Pio vai dizer aqui para nós. Jesus quis fazer de mim um exemplo de graça. E por que São Padre Pio diz isso? Por quê? Porque ele recebeu muitas graças de Deus, né? E ele fala também que além, né, de Jesus desejar fazer dele um exemplo de graça, Jesus também o propõe como modelo a todos os pecadores, para que não desesperem da sua salvação. E aí nós vamos nos perguntar, mas por que será que São Padre Pio está dizendo isso, né? Que Jesus deseja fazer dele um modelo para todos os pecadores, né? Para que os pecadores não se desesperem da sua salvação. São Padre Pio fala isso porque nós, enquanto pecadores, né, atacados, né, também que nós somos, normalmente nós somos atacados em uma área, né? É comum que cada um de nós seja atacado em uma área. Alguns são na sexualidade, outros na língua, outros nos pensamentos maliciosos, né? Na inveja. Cada um é atacado em uma área, né? Então, por isso que São Padre Pio diz. E nós vamos ver no próximo trecho de carta, que São Padre Pio, ele era atacado por todos os lados, né? Nós, que normalmente somos atacados em uma determinada área, São Padre Pio era atacado por todos os lados, né? Ele era atacado, assaltado por todos os lados. Ele era atacado na sua fé, no ânimo, ele era atacado fisicamente, não? Nos pensamentos, nas tentações, nas angústias, nas lutas espirituais. E a gente sabe que Jesus vinha em socorro dele, como vem em nós também. Mas é isso que São Padre Pio quer deixar para nós aqui nesse trecho de carta, né? Que assim como ele era exemplo de graça, né, de Deus, que a gente possa se espelhar nisso, nele, né? E que também ele assim, que Deus propõe, né, na vida dele como modelo para nós, para que nós não nos desesperemos. Por quê? Se ele que era atacado em todas as áreas, né, de todas as formas, ele venceu, nós vamos vencer também, porque nós ainda somos atacados, vamos dizer assim, numa proporção menor, né? Então, para que nós não nos desesperemos na nossa salvação, né? Pela nossa salvação. Agora nós vamos ver mais um trechinho de carta. Aí por hoje é só mais esse pedaço, né? Esse trecho de carta. Essa carta está na página 924 do epistolário, aqui do livrinho número 25. E nós vamos ver aí que São Padre Pio, ele vai nos dizer como é que o inimigo o atacava, né? E aí nós vamos poder entender como é que ele também nos ataca. E também São Padre Pio, ele colocava a esperança dele toda em Deus. E ele vai nos apontar que
nós devemos esperar unicamente em Deus, né? Não na nossa própria força, não no outro, não em nada, não nas coisas, mas unicamente em Deus. E aí ele vai dizendo aqui para o seu diretor espiritual, né? Que como ele era atacado, então ele ficava fraco, débil. E ele vai dizer: a debilidade do meu ser me faz temer e suar frio. Satanás, com suas artes malignas, não se cansa de me fazer guerra e de expugnar a pequena fortaleza. Expugnar o inimigo, ele vai assim conquistando, ganhando espaço, né? Pela força das armas que ele usa, tá? Então, ele fala aqui que o inimigo, né, não se cansa de fazer guerra e de expugnar a pequena fortaleza, tomando-a de assalto por toda a parte. Lembra que nós comentamos, né, que ele era atacado em todas as partes. Em suma, Satanás é para mim um poderoso inimigo, que resolvido a vencer uma praça, né? Aí vamos pensar que nós é que somos a praça, nós somos esse território, esta praça. Não se contenta em atacá-la num muro entre dois baluartes ou num bastião. Aqui, esses dois baluartes que ele fala, o baluarte seriam duas colunas. E esse bastião, ele é uma base inabalável, né? Então, ele fala para nós que o inimigo, além, né, de ser poderoso, né, e resolvido a atacar essa praça, né, o que é que ele faz? Ele não se contenta de atacar, por exemplo, dois baluartes, que seriam duas bases, né? E nem esse bastião, que seria essa base sólida, mas inteira, assalta por toda a parte, atormenta por todos os lados. Era assim que São Padre Pio era atacado, por todos os lados. Se ele tivesse, por exemplo, dois baluartes, a fé, e vamos dizer o que mais? A vida de oração. Então, o demônio não atacava ele só na fé, só na vida de oração, atacava ele em tudo, né? Se ele tinha lá os pensamentos retos para Deus, o inimigo não atacava só nisso, atacava em tudo. E aí ele continua dizendo, Padre, as artes malignas de Satanás me dão medo, mas espero unicamente de Deus, por Jesus Cristo, a graça de obter sempre a vitória sobre elas e nunca a derrota. Então ele vem aqui nos apontando que nós devemos e precisamos esperar unicamente em Deus. E nós já vamos meio que encerrando por hoje, e aqui pesquisando sobre São Padre Pio, né, sobre o que é o baluarte. O baluarte, ele é para nós amparo, abrigo, apoio, auxílio, né? É aquela coluna, é a defesa, é o favor, é o socorro, né? O sustentáculo, a fortaleza. Então, São Padre Pio é o nosso baluarte, né? Que nós possamos aí nessas reflexões ir nos fortalecendo
espiritualmente por meio do nosso baluarte, né? Podendo contar com o socorro, podendo contar com a intercessão de São Padre Pio, né? Nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, pedindo, né? Que São Padre Pio roga por nós, né? Naqueles momentos, principalmente, em que nós nos sentimos sozinhos, sem a presença de Deus, né? Como que se Deus não estivesse presente, cuidando de nós, né? São Padre Pio vem interceder junto a Jesus por nós nesses momentos, né? E que a nossa esperança esteja unicamente em Deus. São Padre Pio rogue por nós, pela nossa vida, por nós enquanto filhos da comunidade. Que São Padre Pio rogue pela nossa comunidade. Rogue por todos aqueles que sofrem neste momento, que se sentem, que se encontram sozinhos e desamparados, desesperados. Então nós vamos pedir: São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.